Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quarta aula do curso de Bioquímica Estrutural e hoje comentaremos finalmente sobre as proteínas e aí, basicamente, a gente vai abordar os aspectos estruturais de uma proteína. Então lá, basicamente o que eu quero que vocês já tenham de antemão aqui guardado consigo é que o processo de formação de proteínas está atrelado diretamente com o processo de síntese proteica. A quem não se lembre, o dogma central da biologia molecular nos traz o seguinte: o DNA ele tem uma capacidade de se duplicar através do processo de replicação. Posteriormente, o DNA, que é um ácido nucleico dupla fita, transforma-se em RNA através do processo de transcrição. E aí, a fita de RNA ela passa do núcleo para a região do citoplasma e se adere aos ribossomos aí para que aconteça o processo de síntese proteica. Basicamente, a quem não se lembre, o RNA ele pode ser de três tipos, sendo ele o RNA mensageiro, que é aquele que contém uma sequência de códons, tem-se o RNA transportador, que vai carregar os aminoácidos para a região do ribossomo, e tem-se o RNA ribossômico, que forma os ribossomos, beleza? A grande sacada que eu quero que vocês entendam é que quando a gente comenta em estrutura de proteínas, elas são agrupadas em quatro grandes classes: a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A primeira estrutura, a primeira unidade estrutural aí de uma proteína é denominada como estrutura primária. E a estrutura primária nada mais é do que um arcabouço de vários aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. Quando a gente pensa em situação real, eu quero que vocês entendam que a formação de proteínas é um grande conceito molecular e pensar em estrutura primária é um pouco irreal, porque o rolê acontece tão rápido, mas tão rápido, que vai formando-se a estrutura primária e, consequentemente, vai havendo-se aí interações intermoleculares para originar as demais estruturas aí de uma proteína. Entendam que, como eu falei anteriormente, a formação de uma proteína é um processo extremamente rápido. E isso decorre justamente dos grupos R's, que são aqueles grupamentos laterais dos aminoácidos, que fazem com que esses aminoácidos estabeleçam entre si algumas interações e alguns tipos de ligações. As ligações mais comuns aqui é as ligações de sulfeto ou pontes de enxofre, que pode aparecer aí em alguma literatura que vocês consultem, e as ligações covalentes aí que ligam os aminoácidos entre si. Agora, pensando em aspectos de interações intermoleculares, tem-se aqui interações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e algumas interações iônicas. A quem não se lembre, na terceira aula eu havia comentado que existem alguns grupos aí de radicais R que podem ser polarizados ou não, e isso daí tudo influi aqui nessas interações. E percebam de antemão ainda que essas interações elas são extremamente importantes para que a estrutura primária acabe tendo uma nova configuração espacial. E a partir dessa nova configuração espacial, nós teremos agora o segundo nível estrutural de uma proteína, que é a estrutura secundária. Então, percebam que a estrutura secundária nada mais é do que as interações que são oriundas dos grupos laterais, ou do grupamento R, se preferirem. E aí a estrutura secundária, ela vai dar uma forma espacial e aí o conjunto, a somatória de tudo isso vai originar posteriormente a estrutura terciária da proteína. E aí, pensando-se mais além, algumas proteínas elas conseguem ser formadas por mais de uma subunidade peptídica, o que vai dar origem à estrutura quaternária. Então, esse infográfico aqui ele é bastante interessante no sentido de que ele não consegue nos trazer o que é esses níveis estruturais de uma proteína. Como eu falei para vocês, a estrutura primária, ela basicamente é a sequência de aminoácidos ou resíduos de aminoácidos. A estrutura secundária é aquele momento no qual os grupos laterais começam a interagir entre si, e aí vai ter interações entre esses aminoácidos. Consequentemente,
Dessas interações, nós teremos a estrutura terciária, que nada mais é do que uma cadeia polipeptídica, e a estrutura quaternária nada mais é do que uma ou mais subunidades interagindo entre si, tá bom? Então a gente vai aprofundar agora esses conceitos, somente enfatizando aquilo que é realmente necessário para vocês, tá bom? Então vamos lá. Os níveis de organização de uma proteína, basicamente, são esses daí: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária, como eu falei para vocês, basicamente nada mais é do que uma sequência de aminoácidos ligados entre si através das ligações peptídicas. E percebam de antemão que essa estrutura ela é rígida e plana. A única coisa que eu queria que vocês se atentassem é que a ligação carbono-nitrogênio, ou se preferirem, uma ligação carbonila-amida, não vai permitir rotações. O que vai rotacionar, a gente vai dar mais uma olhadinha mais adiante. O que acaba rotacionando é justamente as ligações carbono-carbono, ou seja, entre o carbono quiral e a carbonila, e entre o carbono quiral e a amida. Então, isso permite um certo grau de rotação a essa molécula. Mas, de antemão, percebam que a estrutura primária ela é extremamente rígida e plana, beleza? Não menos importante, nós chegamos agora na estrutura secundária, que basicamente refere-se de maneira bastante simplificada à conformação local extremamente estável de alguma porção dessa proteína. E basicamente entendam ainda que a estrutura secundária nada mais é do que um padrão de inovelamento da estrutura primária. E isso daqui deriva basicamente das interações existentes entre os grupamentos R. E os dois tipos de padrões mais comuns aqui de inovelamento de uma proteína são as alfa-hélices e as conformações betas. Então tem-se aqui uma alfa-hélice e tem-se aqui uma folha beta. Tranquilo? Não menos importante, entendam que a alfa-hélice nada mais é do que um arranjo secundário extremamente simples e comum. E basicamente o que é a alfa-hélice de maneira simplificada? É uma cadeia retorcida que ela tem aí, ela gira em torno de um eixo. E percebam de antemão que os grupamentos R's eles se projetam para fora da hélice, tá? E todas as ligações participam aqui através de ligações de hidrogênio, o que acaba conferindo, de certo modo, à alfa-hélice uma estabilidade. Tranquilo? Então aqui tem-se uma outra exemplificação, um outro modelo, um modelo de bastões, para que vocês observem a estrutura de uma alfa-hélice. Notem que os grupamentos R's eles ficam para fora da hélice, tá bom? É importante ainda destacar que quando a gente pensa em estrutura secundária, nem todos os peptídeos acabam participando aqui da alfa-hélice. E diante disso, percebam de antemão que interações entre esses grupamentos R's aí podem desestabilizar a estrutura aí da alfa-hélice. E quando a gente está pensando em grupos carregados com a mesma carga, pode acontecer uma repulsão elétrica entre esses grupamentos. Aminoácidos, tanto aromáticos quanto apolares, isto é, não apresentam carga, podem estabelecer interações hidrofóbicas. E aqui eu queria destacar dois aminoácidos em especial. A prolina, que acaba gerando aqui uma rotação necessária, porque ela apresenta uma estrutura extremamente rígida, e a glicina, que acaba tendo uma flexibilidade muito maior do que os outros aminoácidos. Aqui, percebam que eu trouxe aqui uma tendência de resíduos de aminoácidos assumirem uma conformação hélice. Eu tirei isso aqui do Lehninger. Então, caso vocês queiram aprofundar, esse dado foi retirado do Lehninger. E pensando-se aqui na conformação beta, o que seria a conformação beta? Seria uma cadeia peptídica na qual você vai ter uma estrutura em zigue-zague, ou seja, os grupamentos R's eles vão ter um padrão alternado no espaço. E eles podem estar dispostos lado a lado, formando folhas beta. Como assim? Basicamente, eu vou ter grupamentos R's que eles vão estar alternando-se espacialmente, mas em contrapartida eu posso formar várias estruturas em conformação betas, uma sobreposta à outra. E aí a gente vai ter folhas betas, tá bom? Isso daqui, basicamente, está atrelado com ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, tá bom? Pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio são a mesma coisa.
E as ligações de hidrogênio, elas acabam mantendo esses segmentos aqui adjacentes unidos, tá bom? Geralmente, esses segmentos estão próximos na estrutura primária e percebam de antemão que os aminoácidos de superfície de contato aqui nessas folhas betas devem ser pequenos, ou seja, geralmente a gente pensa aqui ou lá na alanina ou na glicina, tá bom? Como eu falei para vocês, o que vai acabar sendo essencial aqui é o sentido das ligações de hidrogênios entre essas folhas betas. E percebam que se eu tiver uma folha beta antiparalela, ó, as ligações de hidrogênio elas estão, de certo modo, frente a frente. E aqui ó, elas estão um pouquinho mais retorcidas, distorcidas, tá bom? Nós ainda podemos ter as dobras betas, que basicamente são o quê? São pequenas drobaduras que acontecem aí nas estruturas secundárias. Basicamente, são extremamente responsáveis pelo grau de enovelamento aqui da proteína, o que será extremamente importante para a formação da estrutura terciária. E, basicamente, elas são unidas aqui através de ligações de hidrogênio e, consequentemente, essas ligações de hidrogênio entre esses aminoácidos compõem aqui a droba, tá? A droba beta ela pode ser chamada também de volta beta, tá bom? Os aminoácidos prolina e glicina são os mais comuns aqui quando se pensa em uma volta beta. Então, aqui uma outra esquematização para que vocês percebam uma estrutura secundária com dobras betas ou voltas betas. E aí a gente ainda pode ter algumas outras combinações estáveis aqui nas estruturas secundárias. Então, ó, tem alfa, alfa-hélice, super-hélice, feixe de hélice, força torcida paralela. E todos aqui são padrões de enovelamento que a gente pode ter aqui entre as proteínas quando a gente está pensando aqui na estrutura secundária. É importante nós destacarmos ainda que alguns aminoácidos eles acabam sendo mais bem acomodados do que outros aminoácidos na estrutura secundária. Como eu comentei para vocês, a gente falou de alfa-hélice com formação beta e a dobra beta, certo? Percebam que a disposição dos aminoácidos para uma determinada configuração ou outra é relativamente diferente aí, tá bom? A estrutura terciária, basicamente, ela nada mais é do que o arranjo global da proteína aí no espaço. Então, pensemos agora que quando a gente está falando de estrutura terciária, a gente está falando de aspecto espacial da proteína. E esse aspecto espacial é influenciado por algumas coisas, sendo elas o número e as posições das estruturas secundárias e os ângulos e posições das dobraturas. Lembram-se lá das voltas betas que eu falei? Pois é, elas são extremamente importantes aqui para que a gente tenha o arranjo global da proteína. E pensando-se ainda na estrutura terciária, a gente pode ainda classificar as proteínas como fibrosas, que basicamente é quando você tem aqui uma proteína formada por arranjo simples, ou seja, em folhas ou feixes, basicamente tem papel estrutural, e as globulares, que é aqui quando uma cadeia é composta por vários enovelamentos, e quando a gente pensa em proteínas globulares, elas apresentam aqui uma diversidade de várias funções fisiológicas e, consequentemente, apresentam uma diversidade de morfologias, tá bom? Aqui é uma exemplificação de uma proteína fibrosa. Atente-se aí na estrutura, como que ela é. E as proteínas globulares, como eu falei para vocês, elas têm aqui uma diversidade de várias formas, em decorrência aí de várias funções fisiológicas. Então tem aqui a albumina sérica humana, citocromo B, S62G. coli, N-acetilglicosamina, CIL, transferase de E. coli, e por aí vai, tá bom? E ainda, além disso, a gente pode fazer que existem proteínas globulares pequenas aí, que basicamente são proteínas que têm interações hidrofóbicas formando aí, formadas no interior das proteínas que são menos comuns. E maioria, basicamente, utiliza-se aqui de ligações de sulfeto, ou seja, ligações enxofre-enxofre, e algumas outras ligações aí para manter uma estabilidade estrutural, tá? Então tem-se aqui algumas proporções de alfa-hélice com formações
beta em algumas proteínas aqui de cadeia única, ó. Aqui quimiotripsina, no ribonuclease, lisozima, mioglobina, por aí vai. Além disso, a gente pode pensar em proteínas globulares grandes. E aqui o que acontece? Quando você pensa em uma proteína globular grande, geralmente os aminoácidos hidrofóbicos eles acabam gerando uma interação entre si, de maneira com que você forme aqui o interior da estrutura terciária. As cadeias laterais hidrofílicas acabam se situando geralmente na superfície e pense ainda que as estruturas secundárias elas acabam se estabilizando geralmente em decorrência de muitas ligações de hidrogênio e pares de interações iônicas, tá bom? Por fim, mas não menos importante, a gente ainda tem aí a presença de estruturas supersecundárias que acabam dando uma estabilidade maior ainda a esses elementos secundários. Não menos importante, destaco a vocês ainda que quando a gente está falando de uma proteína globular, apresenta algumas regiões extremamente estáveis que a gente chama de domínios. E aí o que acontece? Quando a gente está pensando em um domínio proteico, ele pode apresentar diversas funções. Então, uma mesma proteína ela pode ter diversos domínios e esses domínios eles podem apresentar funções distintas, tá bom? E aí eu quero ainda destacar que quando você pensa em um domínio, você ainda pode estar atrelados aqui diferentes sítios de ligações aí com outras moléculas. Vamos pensar, por exemplo, em uma situação hipotética no qual você tem uma proteína que tem uma função enzimática, que é uma função de catalisação, acelerar a reação química, etc. Para que a enzima consiga atuar, ela precisa ter um sítio de ligação específico para uma determinada molécula, ou seja, essa enzima ela precisa se ligar a um determinado substrato, e isso está atrelado aqui com o domínio proteico também, tá bom? E por fim, a estrutura quaternária, como eu falei para vocês, é quando você tem uma proteína formada por mais de uma subunidade proteica. Então, você tem mais de uma unidade polipeptídica. Então, você pode ter várias estruturas terciárias se associando entre si para formar uma estrutura quaternária, tá? E essas subunidades que se ligam entre si podem ter funções distintas ou iguais, tá? E além disso, as subunidades que se enovelam, se reúnem, elas podem ser iguais ou diferentes, tá bom? E aí, a depender do tanto de subunidade que está ligada entre si, a gente pode ter uma estrutura trimérica, tetamérica, pentamérica, hexamérica e por aí vai, tá bom? Então tem aqui algumas exemplificações acerca de estruturas quaternárias, ó, tem a triose fosfato isomerase, tem a protease aspartica de HIV do tipo 1, tem a proteína de canal de potássio aqui na Streptomyces, tem aqui a proteína do capsídeo do bacteriógrafo, tá bom? E aí vocês devem estar se falando, professor, mas proteínas elas só se montam aí, tipo, começa com a proteína, estrutura primária, vira secundária, terciária, quaternária, biriri, bororó. Não é bem assim. Algumas proteínas elas têm a capacidade de assumir aí essa conformação espontaneamente. Entretanto, algumas proteínas elas não conseguem fazer isso aí de maneira tão espontânea. Então, consequentemente, elas precisam de auxiliares para fazer esse processo. E aí entra em xeque quem? As chaperonas e as chaperoninas. As chaperonas basicamente são o quê? São proteínas que elas fazem com que os polipeptídeos comecem a se interagir e ela meio que facilita a forma de enovelamento. As chaperoninas, elas fazem com que as proteínas aí comecem um processo de enovelamento. Então, pensem o seguinte, as chaperoninas facilitam o início do processo de enovelamento, e as chaperonas, elas facilitam a forma correta a qual esse enovelamento acontece, tá bom? Então, pensem aqui, ó. Você tem um polipeptídeo desnovelado, e aí entra a chaperona, ela vai falar, opa, meu bonitinho, você precisa se organizar estruturalmente desta forma para que a gente tenha aqui o processo de enovelamento, tá bom? E por fim, mas não menos importante, nós temos um fenômeno denominado como desnaturação proteica. O que seria a desnaturação proteica?
seria um contexto no qual a proteína começa a perder suas estruturas terciárias, secundárias, até chegar aqui na sua estrutura primária. Entendam de antemão que, se eventualmente acontecer alguma mudança muito drástica no ambiente onde essa proteína está situada, você pode ter aí um efeito de desestabilização do arranjo estrutural dessa proteína e fazer com que ela chegue à sua estrutura primária. Beleza. Se eventualmente ela fica na estrutura primária, ela pode novamente se novelar e voltar à sua conformação terciária ou quaternária. Todavia, se eventualmente eu tiver perda da estrutura primária, aí a gente tem um contexto de degradação proteica, beleléu, esquece que você não consegue formar essa proteína igual novamente, tá bom? Então entendamos que o processo de desnaturação proteica está atrelado diretamente com perda de atividade, ou seja, se eventualmente eu altero drasticamente o meu ambiente químico onde essa proteína está situada, consequentemente a sua atividade fisiológica acaba sendo alterada e consequentemente perdida. E aí quais são as situações a quais podem gerar alterações aqui na conformação da proteína e consequentemente alterar a sua estrutura quaternária, terciária e secundária. Temperatura, pH, adição aí de certos solúveis e solventes, tá? Então pensem, o calor ele acaba desestabilizando as ligações fracas, ou seja, as ligações mais comuns. Alterações do pH acabam alterando as cargas dos grupamentos laterais e, consequentemente, isso acaba fazendo uma desestabilização das ligações iônicas. E solventes orgânicos acabam desestabilizando aí interações hidrofóbicas. Então, pensem que, no contexto de desnaturação proteica, é você desfazer a estrutura e chegar a nível de estrutura primária. Chegou a estrutura primária, beleza, não tem proteína, mas ela pode ser renovada, tá? Mas se eventualmente aumentar drasticamente todos esses elementos que eu comentei, eu posso chegar num contexto de degradação e, consequentemente, eu não tenho aí renovação dessa proteína, tá bom? Essa é a nossa quarta aula acerca de proteínas. Na próxima aula, eu começo a comentar aí com vocês sobre aspectos funcionais de proteínas, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a aula. Um beijão e até a próxima. Fui!